Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Bom demais podemos estar aqui. Obrigado. Esse copo cheio de água. Esse copo aqui é pouca água aqui, hein? Pregador que chega assim, já tomando água, senão que está com muita sede mesmo, né? A sede maior é de Deus. Graças a Deus por isso, querido. Meus irmãos, quantos estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Quantos já ouviram Deus falar nessa noite? Diga amém. Amém. Vira para o irmão, não, deixa esse negócio de lado, né? Às vezes a gente vai em culto que é um tal de vira para lá, vira para cá, que você não vou virar mais, não, já virei para umas 10 pessoas hoje, né? Mas que o Senhor seja louvado pela tua vida, por estar aqui nessa noite de busca, de clamor, em busca dos princípios eternos de Deus para as nossas vidas. Isso é bom, querido, isso é bom. No tempo em que vivemos, nós nos deparamos com campanha, com diversos temas, mas quando nós também encontramos igrejas se dispondo a buscar ao Senhor com temas que exalta e que demonstra a nós a necessidade que nós temos de nos aproximarmos mais do Senhor, no que diz respeito à busca, à santidade, à busca de oração e tantas outras áreas em que nós precisamos, nós temos que louvar a Deus por iniciativas como esta. Não é verdade, queridos? Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho escrito por João, capítulo 17, o verso 17, enquanto você procura. Eu quero rapidamente, vou deixar aqui uma palavra rápida aos irmãos a respeito de algo que eu tenho entendido que é muito relevante para nós. Eu vejo que o Pio ele faz isso todos os cultos. Quem aqui ainda não é inscrito no canal da igreja? Ou melhor, quem é inscrito no canal da igreja, dê um sinal com a mão. Para minha surpresa, quase que todos que aqui estão, né? Embora nós não estamos aqui na totalidade da igreja. Por que eu estou perguntando isso, querido? Porque o canal da nossa igreja, nós temos lá aproximadamente acho que 650 membros inscritos, não é isso, Pio? E esse número ele pode crescer. Aí você vai dizer, mas pastor, você está preocupado com o canal? Né? Queridos, é uma forma de nós divulgarmos a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, os trabalhos da nossa igreja também, que tem sido uma bênção, por sinal. E vamos ser sinceros, a maioria dos que aqui estão são inscritos em outros canais também, o que não tem nada de errado nisso, né? Então aí é mais um incentivo a você que não é inscrito, ou alguém que você sabe, alguém da tua família que congrega nesta casa, de você também compartilhar este culto que está acontecendo aqui agora. Nós compartilhamos tantas coisas, né, no nosso status, WhatsApp. Eu mesmo não estou compartilhando nada, que eu estou uma semana de jejum sem celular. Glória a Deus. Jejum forçado, porque meu celular quebrou e eu estou sem celular, estou incomunicável. Mas para ser sincero aos irmãos, eu não estou sentindo falta, queridos. Sem hipocrisia alguma, tá? Não estou sentindo falta. Porque nós vivíamos tão bem, isso antigamente, né? Pastor, mas não é na época da idade da pedra. Não. Poucos anos, algumas décadas atrás. Mas é verdade, às vezes a gente, até a hora do almoço, estou descansando. Veja. Porque quando chega a hora do almoço, você vai ver um bendito vídeo. Você vai, eu particularmente gosto muito de estudo bíblico, eu vou ver alguma coisa de estudo bíblico. E aí quando você, mas parei agora para almoçar e eu estou voltando, não consegue nem puxar aquela palhinha, aquele soninho do meio-dia, Ruth, porque o bendito celular não deixa. Eu falei, fica aí, eu não estou com pressa de adquirir outro, não, fica aí, quem quiser falar comigo, espera eu chegar em casa, ou então me liga. Aonde? Não tem celular? Manda o bip. Mas é isso, compartilhe os cultos
divulgue no status do seu celular. Eu sei que é uma particularidade muito íntima de cada um, né? Jamais quero aqui forçar que você faça isso. Mas, como eu disse, nós compartilhamos tantas coisas, por que não compartilharmos também algo que enriquece, né? Algo que acrescenta. Se é para compartilhar, vamos compartilhar coisa boa. E aproveita, como diz os youtubers, né? Aperta o botãozinho lá, se inscreva, o sininho das notificações. Dá um like lá também. Comente também, para que o YouTube reconheça que o vídeo é relevante. Estou aprendendo o negócio, né? Dá uma visitinha também no canal do Pastor Gleidson também lá, né? O Pastor Gleidson tem um canal lá que posta as mensagens que é pregado aqui em outros lugares lá no canal, né? O intuito, querido, como eu disse, é de divulgar a palavra de Cristo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra que você tem ouvido aqui todos os cultos. Graças a Deus. Amém ou não amém? Amém. Amém. João capítulo 17 e o verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, este culto que nós estamos participando de adoração ao Senhor, cujo tema ou o propósito da noite de hoje, do dia de hoje, que isso não fique só no dia de hoje, mas que isso se estenda ao decorrer da nossa vida. Se antes, eu vou me colocar também aqui para não dizer que estou direcionando especificamente a algumas pessoas, se antes nós não tínhamos esta vivência de santidade ao Senhor, que nós adotemos a partir de então este hábito de levar uma vida de santidade ao Senhor. E nós entendemos que este tema santidade, como tantos outros que já foram mencionados aqui e outros que ainda serão mencionados, ele está dentro de um bojo, ou dentro do bojo avivamento, porque não tem como ter uma vida avivada se este requisito, se este que é um dos requisitos, não estiver presente na nossa vida. A palavra Pentecoste e avivamento, ela tornou-se, no decorrer da história da igreja, uma palavra quase que sinônimo. Pentecoste e avivamento. E nós sabemos que a palavra Pentecoste, ou esta festa de Pentecoste, ela era realizada 50 dias, ou para ser mais específico, 52 dias após a Páscoa. E os irmãos conhecem o contexto ali, aonde o Espírito do Senhor, ele desce ali em Atos 2, de uma forma veemente, e impacta as vidas que ali estão reunidas. Só que este termo Pentecoste, ele tem se tornado um termo muito, como que eu posso dizer, talvez muito mal explicado, principalmente no nosso meio pentecostal. E nós sim podemos falar com propriedade, porque nós somos pentecostais. Quando a gente pega outras ramificações falando do Pentecoste, alguns com propriedades, outros simplesmente porque ouviram falar a respeito do povo pentecostal, é uma coisa. Mas nós mesmos que somos pentecostais podemos falar porque estamos falando de nós mesmos. O pentecostal, ele é muito mal compreendido e às vezes com razão. Por que eu digo com razão? Porque ele dá essas razões para não ser compreendido. Porque entende-se que ser pentecostal é trazer uma palavra eloquente, uma palavra repleta de
de línguas estranhas que se não entende nada, línguas inteligíveis. É um culto barulhento, onde as pessoas não conseguem nem entender o que o orador está querendo expressar. Isso é o que para algumas igrejas denominadas pentecostais entende ser pentecostal. Mas biblicamente Pentecoste não é isso. Pentecoste está inserido a palavra santidade. Eu vou só dar um exemplo aos irmãos aqui. Atualmente eu tenho estado muito caseiro no sentido de local, igreja. Mas eu já rodei muito pregando na itinerância. Já passei por diversas igrejas que os irmãos podem imaginar. Então eu já vi muitas coisas acontecendo em cultos. E aí você olhar assim e falar, meu Deus do céu, será que eu estou numa igreja mesmo? Um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, a minha esposa estava comigo, e o tema era sobre Pentecostes. Vai vendo. Pentecostes. Neste culto aconteceu de tudo, pastor, o tema é santidade, a gente chega aí. Aconteceu de tudo. E quem me conhece, eu sou uma pessoa mais comedida, eu fico no meu canto, como diz o outro, só observando. E não é o fato da pessoa ser comedida no canto dela, não quer dizer que ela não está recebendo também a presença de Deus. Outra má compreensão, de que o pentecostal é aquele que esboça reações corpóreas. E foi me dada a oportunidade para pregar, na hora da palavra, para pregar na hora da palavra, né? Claro. E eu li o texto, Atos capítulo 2, comecei a explicar a respeito daquele contexto histórico. Eu comecei a introduzir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, expliquei o pano de fundo, o contexto histórico, e parti para a parte da aplicação. E eu lembro que em algumas partes da mensagem, Deus colocava no meu coração, não adianta nada dizermos que somos pentecostais se a vida anda toda bagunçada. Não adianta nada dizermos que somos avivados se nós não pagamos aquilo que devemos. De repente eu ouvi lá de trás, tira o microfone dele. Toma o microfone dele, não está falando coisa com coisa. E aí se viu como combustível para mim. Porque se a intenção era intimidar, isso foi como jogar pólvora no fogo. Que aí que Deus me dava mais, ainda você está indo na contramão daquilo que ele pensava, né? Então. E eu lembro que eu falava assim, pode ser que eu não volte mais aqui, mas tudo quando Deus me der para falar aqui eu direi. Quando eu desci do púlpito, aí umas irmãzinhas do coque dizem assim, fica tranquilo, pastor, que o senhor vai voltar aqui sim, tá? Porque essa igreja estava precisando ouvir isso mesmo. O povo pentecostal. E o que tem de errado ser pentecostal, pastor? Nada, eu sou pentecostal. Desde que sejamos pentecostais bíblicos. Tem pentecostal que não é bíblico, pastor? Oh, se tem. É o que mais tem. Isso não é só o mal pentecostal, isso a maioria das denominações tem aquele que é bíblico e tem aquele que não é bíblico. Mas, infelizmente, encontramos isso muito mais acentuado no meio pentecostal. Só que os elementos que compõem a santificação está registrado lá na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, que são amor, gozo, paz, longanimidade, o que mais? Benignidade, bondade, mansidão e temperança, ou domínio próprio, como diz algumas versões.
Se estas características você perceber que você as possui, pode ter certeza que você é um pentecostal e que você tem procurado viver uma vida de santidade diante de Deus. Se você perceber que algumas características dessa ainda não está em você, procure-as. Ore a Deus para que isso seja desenvolvido, porque isso é desenvolvido em nós. Você quer ver uma pessoa se ela tem domínio próprio, principalmente os homens? Coloque ele para jogar bola. Coloque ele num encontro, uma partida de futebol com os irmãos mesmo da igreja, não precisa nem ser lá fora, com os irmãos mesmo da igreja. Aí você vai ver se ele tem domínio próprio. O que é interessante é que muito se associa o termo pentecostal. Queridos, isso está tudo entrelaçado. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Não tem como eu falar de avivamento se não falar do Pentecostes. Não tem como falar de santidade se não falar de avivamento. Está tudo entrelaçado, está tudo interligado. Se nós olharmos para a Bíblia, os homens de Deus que caíram, ou que caíam diante do poder de Deus, eles não caíam para trás, eles caíam, eram de joelhos diante ao Eterno. Pastor, me prove isso. Te provo. Daniel, capítulo de número 10, do verso 5 ao verso 10. Projeta para nós aí, por gentileza. Daniel, capítulo 10, verso 5 ao verso 10. Olha o que diz. Isso foi logo após Daniel receber a visão dos acontecimentos dos últimos dias. Olha o que diz, verso 5. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Verso 6. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Isso te parece alguma coisa com o que João viu? E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Se você ver lá no Êxodo, quando Moisés está lá no Sinai, que o povo não podia nem tocar na borda do monte, porque senão morria. A Bíblia diz que o povo ouviu lá de cima vozes, trovões. É o mesmo que Daniel está contemplando aqui. É o mesmo que Daniel está contemplando aqui. Ora, o povo ouviu vozes. Aí eu fico me perguntando, vozes? Como assim? E esses dias eu estava pesquisando sobre isso, e tem um rabino chamado Yohanan Ben Zakkai. Ele disse que quando o povo, eles ouviram vozes, eles ouviram cerca de 70 vozes, ou 70 idiomas. Por quê, pastor? Porque junto com o povo de Israel, não saiu só o povo de Israel do Egito, saíram cerca de 70 nações que estavam cativas também no Egito. Aproveitou o ensejo que estava inconformado com a opressão de Faraó e saíram junto com o povo de Israel. Então eles, acampados ao pé do monte, eles ouviram vozes, Deus falando no idioma de que cada um pudesse compreender. Deus é um ser didático que sabe tratar com o povo de tempos em tempos. Veja o que diz o texto bíblico, verso de número 7. Olha, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Por quê? Porque não tinham contato com o Eterno. Olha o verso de número 8. Fiquei, pois eu só vi esta grande visão, e não ficou força em mim, diz Daniel, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras,
e ouvindo a voz de suas palavras, e eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Oh, querido, quando o avivamento vem, quando o Pentecoste nos cerca, nos impacta de uma forma tão grande, não tem como cair para trás. Você cai de joelho diante daquele que está mostrando a grandeza dele para você. É por isso que eu não me espanto com muito movimento. É por isso que eu não me espanto com muitas expressões corpóreas. Porque, primeiro, Deus não rouba as faculdades mentais das pessoas, que quando passa a suposta efusão do Espírito, a pessoa acorda: ué, o que aconteceu comigo? Ai, meu Deus do céu. Não, Deus não faz isso. Deus nos mantém em plena consciência, porque a Bíblia diz que o Espírito do profeta, ou seja, o meu Espírito é sujeito a mim. E muitos dizem que o Espírito do Senhor é sujeito ao profeta, erroneamente. A Bíblia diz que o Espírito do profeta, ou seja, se Deus me der aqui algo para entregar para você, se eu quiser entregar, eu entrego. Se eu não quiser, eu também não entrego. Por quê? Porque a vontade é minha. Ah, mas vai pagar o preço. Espera aí, Deus me deu livre-arbítrio, eu tenho para entregar algo que é dele. Por quê? Porque o meu Espírito é sujeito a mim. Deus não me arranca como empregado e vai. Pastor, você está esquecendo de Jonas. Todas as regras têm exceções. Jonas é uma exceção à regra. Você vai lá para o Apocalipse, capítulo de número 1 e o verso 17. Olha o que diz. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Olha o que João diz. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Oh, queridos, só uma vida santificada para contemplar isso, querido. Porque hoje em dia a gente ouve tantos textos de que foi não sei aonde, e de que viu isso, e de que contemplou tal coisa. Você olha para Paulo, você olha para João, você olha para o próprio Daniel. Paulo vai dizer que ele viu coisas inefáveis. Em outras palavras, coisas inexplicáveis. Homens que tiveram uma vida ilibada diante do Senhor. Homens, e que a Bíblia vai dizer que a terra, ela foi privilegiada em tê-los, em outras linguagens, da qual não foi digna de tê-los. E a gente observa tantas coisas acontecendo. E quando nós nos direcionamos para a Bíblia, o Senhor dizendo: santifica-os na verdade. E aonde que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O Senhor vai dizer: medita nela dia e noite, porque nela cuidais ter a vida eterna. Só que nós encontramos também, às vezes, alguns paradoxos totalmente. Às vezes pessoas que leem demais e oram de menos. Isso tem que andar em concordância. É igual você pegar um remo ou um caiaque e você pegar ali o remo na mão e começar a remar só de um lado. O que vai acontecer? Vai ficar girando. É igual a pessoa que vai para a academia e malha só o braço só. Você não é um Johnny Bravo, né? Ou malha só perna só. Ou malha só, como é que chama isso aqui? Bíceps, tríceps. O que mais? Quadriciclo. Tem isso não, né? Triciclo. Malha demais uma parte e esquece de malhar a outra. Você é um cidadão, então. Eu acho que ele esqueceu de malhar algumas outras partes também, né? É a mesma coisa, é a vida com Deus.
Se lê demais e não orar, você vai ver a pessoa com tanto conhecimento e vai dizer: rapaz, eu quero que acabe esse culto, que eu quero ir embora. Já falou coisa com coisa que eu já quero ir embora. Fala tanto, é muito conhecimento que enfada. Por quê? Porque está faltando algum ingrediente aqui. Está faltando algum tempero no meio desta palavra. Não a palavra de Deus, o conhecimento que ele recebeu, que essa pessoa recebeu. Então temos que estar com 2 remos nas mãos. Para quê? Para que a jangada, para que o caiaque, o barco, ele siga adiante. Oração, palavra. Oração, palavra. Aí sim vai junto. Só que para nós entendermos primeiro, querido, o que é santificação e para que serve na vida daquele que serve ao Senhor, primeiro nós temos que entender como que nós éramos. E quando eu falo aqui como que nós éramos, estou falando aqui do primeiro representante da humanidade, como que Adão era. Adão, o que eu vou falar aqui, a gente que gosta muito, né? Eu vejo a diaconisa Sara sempre comentando, o pastor Marcos da Escola Dominical sempre traz, o presbítero Irã também, alguns comentários que nos enriquecem na Escola Dominical, e isso aqui serve para o nosso crescimento. O Talmud vai dizer que estou em Abraão já, que Adão, o corpo dele era glorificado. Adão possuía o corpo glorificado. Para nós entendermos a santificação, nós temos que entender como que nós éramos. Adão, representante da humanidade. A Bíblia diz que quando Deus descia na viração do dia para conversar com Adão, aí onde entra o Talmud trazendo essa informação preciosa, diz que tamanha era a glória que tinha no corpo de Adão, tamanha era a projeção de glória que havia no corpo de Adão, que os animais tinham dificuldades de reconhecer quem era Deus e quem era Adão. Tamanha glória que havia no corpo de Adão. Você sabe o que é isso? Aí nós entendemos o que Paulo disse lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50 em diante. Ele vai dizer que é impreterível que aquilo que é corruptível, ou seja, esse corpo surrado, esse corpo mortal, se revista da imortalidade ou da incorruptibilidade. Ou seja, nós vamos retornar ao primeiro estado que nós tínhamos, que nós éramos em Adão. Só que isso acontecerá por que ocasião? Por ocasião da volta de Cristo. Só que enquanto isso não acontece, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos algumas amostras grátis que Deus deixou com homens que viveram nessa terra, que experienciaram algumas amostras grátis, e dentre elas aqui, Adão. O capítulo 3 e o verso 21 do Gênesis, olha o que diz, capítulo 3 e o verso 21 do Gênesis. Vamos ver quem é mais rápido. Achou? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Alguém vai dizer: pastor, está aqui, ó. Matou um animalzinho, um cordeiro, e vestiu. Em lugar nenhum você vai encontrar dizendo que matou um cordeiro. Isso aqui é uma inferência nossa. Ora, se fez uma túnica de pele, a pele só pode ser pele de animal. Só que aí quando a gente vai para a cultura judaica, a mesma informação que o Talmud traz é o seguinte: quem é da área da saúde aqui, e eu acho que, desculpe aí até a minha esposa e alguém mais que seja da área da saúde, desculpe que eu fiz biologia, tá? Não preciso ser da área da saúde. Diz que a pele é o maior órgão do corpo, não é isso? Que a pele também é um órgão. Olha, eu sei. A pele é um órgão. E quando diz que Deus vestiu-se Adão de pele, quando ele peca, quando ele transgride ali a ordenança do Senhor, o que acontece no mundo espiritual?
Acontece um boom, um baque, um cataclisma num plano espiritual. Adão, ele perde o seu corpo glorificado. O que Deus faz? Ele não tem como mais viver com o corpo glorificado, com um corpo corrupto, e um mundo agora corruptível. Aquele corpo de glória não estava mais apto ou ele não estava mais apto para o corpo de glória. Deus faz uma túnica de pele e o reveste com o maior órgão do corpo, que é a própria pele. Deus o reveste com uma pele. Perde-se o corpo glorificado e o reveste com uma pele. Para entendermos o que nós precisamos ser ou ter diante de Deus, temos que entender como que nós éramos em Adão. E Deus, como eu disse, deixou algumas amostras grátis. Quando você enxerga Moisés, lá no capítulo 34, do verso 29 ao 35 do Êxodo, Moisés descendo do monte com as tábuas da lei, ele tinha ficado alguns dias lá em cima com Deus. Moisés agora está descendo com as tábuas da lei de Deus. Isso aqui é muito interessante, né? Porque alguém vai dizer, peraí, a lei de Moisés. Não, Moisés não tem lei alguma, a lei é de Deus. A lei é de Deus. Moisés simplesmente foi o veículo que Deus trouxe para que ele apresentasse ao povo. Porque hoje há um antinomismo, né, de que queremos dividir, estamos na época da graça, nós não precisamos mais de lei. Nós somos o povo da graça. Mas foi para a obediência que Cristo nos salvou. Se você ler Efésios 2, verso 9 em diante. Obediência a quê? Aos seus mandamentos. É claro que tem mandamento que ele está no seu devido lugar. São mandamentos para o povo daquela época, mas a grande maioria do que diz respeito à essência dos 10 em si, é para toda a humanidade. Estamos na época da graça, então pode roubar, pode matar, pode fazer o que for, está na época da graça. Desde que nós entendamos o propósito dela para as nossas vidas, aonde ela deve ser aplicada, e vamos ser sinceros, querido, vamos ser sinceros com nós mesmos. Você acha que Deus não daria uma lei para o seu povo? Para onde você vai hoje, para este mundo, tem uma lei, mesmo que sejam algumas ditatoriais, mas são leis. Você pega um objeto, por exemplo, um microfone como esse. Quando você compra um celular, um microfone como este, ele vem numa caixinha e vem o quê? Um manual ali de como usar, de como manusear, de como conservar ele por mais tempo. Porque o fabricante que fez esse microfone, ele conhece o que tem aqui dentro. Ele sabe os riscos a que ele não pode ser submetido. Você acha que Deus não daria uma lei para nós? E que fique claro, a lei Deus não deu para a salvação, Deus deu a lei como manual de sobrevivência. A lei não é uma cartilha de proibição do tipo, não pode isso, não pode aquilo, faz aquilo. Não, a lei é o manual de sobrevivência para que você viva em um mundo corrupto. A lei, como diz Paulo lá em Gálatas, é o aio. O que era o aio? Era o tutor, que levava um escravo que levava as crianças à escola, que ia fazer um atendimento ao seu senhor. A lei, Paulo vai dizer que a lei serviu de aio. Se Cristo nos leva até a Deus, a lei de Deus nos leva até a Cristo. Entenda isso, é tão simples de entender. Não podemos olhar para ela com um olhar retrógrado. Porque senão nós não vamos, calma, respira, você não sai. Porque senão nós vamos ser contra Davi. Como eu amo a tua palavra. Né? Você lê o Salmo 119 inteiro, vai ser só sobre lei. Moisés,
Mais 5 minutinhos, queridos. Moisés, quando ele desce do monte, o texto vai dizer que o seu rosto estava brilhando. Moisés estava experimentando um processo de glorificação. Amostra grátis. Amostra grátis de Deus. Que o povo teve que colocar um pano sobre a fronte dele, porque não conseguia olhar, tamanha era a glória que tinha no rosto de Moisés. Era Deus deixando algumas amostras grátis para o povo dele, dizendo assim: olha, está vendo o que vai acontecer com vocês aqui? Isso aqui é só um aperitivo, tá? Porque tem muito mais para vocês ainda na eternidade. Capítulo 17 de Mateus. Transfiguração. Em outras palavras, glorificação. Quem estava lá? Os 3 abelhudos. Pedro, encabeçando a fila, Tiago e João. Daqui a pouco o Senhor começa a se transfigurar diante deles. Que Pedro fica assustado e diz assim: Senhor, quer que nós façamos aqui uma cabana para... E ali, na visão que eles têm, Elias e Moisés, uma representação típica da lei por Moisés, os profetas por Elias e a graça pelo próprio Cristo que ali estava. E Pedro fica assustado. Quer que nós façamos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés? O que eu estou dizendo aqui, querido, que é isso e muito mais que ainda não nos foi revelado que o Senhor tem para nós. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem. Santificação nos torna parecido com Cristo. A santificação, ela faz com que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar no quarto 24 horas orando, não. A santificação, ela faz com que o processo da santificação, porque é um processo, não é que hoje eu estou menos santo e amanhã eu vou estar mais santo, mas é uma procura. É como estes holofotes que aqui estão à frente deles, eles estão me iluminando. Se eu sair da frente deles, o que vai acontecer? Vou perder a iluminação. Deus é o meu holofote. Se eu quero ter contato com Ele, então cabe a mim ir de encontro a este holofote maior que é o Senhor. E à medida que eu vou me aproximando dele, este processo chamado santificação vai se tornando mais evidente. De que forma? Eu me torno mais parecido com Ele. Santidade é a separação de tudo que é profano e que corrompe, e ao mesmo tempo é a dedicação a tudo que é santo e puro. Santidade não é sinal de perfeição. Quando o texto diz sede santo porque eu sou santo, Deus não está dizendo que você, ao convidar você para ser santo, que você nunca mais vai pecar, não. O processo da santificação, muitas das vezes, nós vamos nos irromper em alguns pecados, em alguns erros, mas não é o fato de eu entender que eu vou pecar, que eu vou desistir deste processo. Tem um hino por aí que diz assim: sou humano, não consigo ser perfeito. Isso é desculpa para quem quer viver uma vida de pecado. Deus nos chamou para uma vida de perfeição. Em que sentido, pastor? Não no sentido mais aportuguesado da palavra de que perfeição, algo intacto. Não, não é isso. Perfeito no sentido de que buscar a santidade, porque aquilo que é perfeito, a forma como ele é, nós só atingiremos este grau quando nós estivermos na eternidade com ele. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que continuar caminhando rumo a este processo.
Eu tenho que continuar caminhando e marchando na direção do meu alvo. Eu estou olhando para alguém, estou focando em alguém. O meu alvo quem é? É Cristo, como disse Paulo. Então eu vou caminhando em direção a Ele, a este holofote maior que é Cristo. E aí sim, à medida que eu estou caminhando nos passos dele, eu vou construindo esse relacionamento com Ele em santidade. Se você observar, quando a gente olha no Antigo Testamento, a expressão santo, lugar santo, santuário, santíssimo lugar, essas palavras são muito fortes, mas essas palavras, elas evidenciavam um ponto específico, ou um local geográfico. Pouquíssimas vezes você vai perceber esta palavra associando a necessidade de se santificar, embora Deus sempre deixou rastro para que as pessoas entendessem a necessidade de separar-se para Ele, mas sempre você vai encontrar esta palavra associada a lugares, a pontos específicos. Só que isso se torna mais evidente a partir do ministério de Cristo, aonde Ele vai dizer, Ele olha para os seus discípulos, Ele olha para o templo e vai dizer: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu derribarei este templo e em 3 dias eu reedificarei novamente. E ali, claro, Ele estava falando da sua morte e ressurreição, que a partir de então a morada dele não é mais em locais físicos, não que ele não habite aqui, mas a morada dele é aqui dentro, é aí dentro, aonde você passa a ser templo do Espírito Santo, aonde, ao ele fazer morada, continua ou abre-se uma porta de entrada para um caminho de santidade com ele. Só que isso, as lideranças da época de Cristo e bem antes dele, não entendiam muito bem esse processo. Quando você olha para as vestes sacerdotais, para o éfode de linho, ou a estola sacerdotal, tinha com letras garrafais: santidade ao Senhor. Aí Isaías vai dizer: este povo me honra só de lábios, mas o coração dele. Eles tinham na franja dos seus vestidos os carteiros, né? Eles tinham aquelas franjas. Aquilo sim tinha uma certa tradição, mas muitos deles usavam desse artifício para querer se destacar mais em relação aos outros. E Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro não tinha nada de Deus. Que nós tomemos cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, a religiosidade rouba isso de nós. Nós estamos em uma campanha, talvez não fixada em dias, porque às vezes as pessoas estão mais focadas nos dias do que no propósito em si. E que às vezes, como nós introduzimos aqui, falando do nosso meio pentecostal, as pessoas estão muito focadas em termina uma campanha, começa outra, termina uma campanha, começa outra, e não muda nada. Não muda nada. Porque entra num ciclo vicioso. Faz-se tantas coisas, mas não muda nada. Por quê? Porque fez o que era para fazer da forma certa, com a intenção errada, ou não levou a sério aquilo que era para fazer. Avivamento, mudança de vida, trazer vida àquilo que está morto. E dentro deste pacote está incluído santidade ao Senhor, está incluído oração, jejum. E estes requisitos que Paulo escreveu, que nós lemos aqui, se nós entendemos que esta é uma necessidade para as nossas vidas: amor, gozo, paz, temperança, longanimidade, domínio próprio. Você está no caminho
de agradar ao Senhor. E quando eu falo agradar ao Senhor, não é que o Senhor vai olhar dos céus, cruzar os braços e dizer assim, como você está me agradando, porque tudo aquilo que nós possamos fazer para agradar ao Senhor, no sentido de comprar Deus com alguma coisa que nós façamos aqui, nada disso compra Deus. Mas quando Ele olha e contempla um coração que está necessitando dEle, que está indo de encontro a Ele, porque quer se relacionar com Ele, quer viver do sagrado, quer trazer para dentro de si um pouco da eternidade aqui na terra, na sua vida, Deus fala, este é o caminho, filha, este é o caminho, meu filho, continue por aí. Santidade ao Senhor. Você recebe essa palavra, querido? Da parte do Senhor? Que nós tomemos gosto pela oração. Que nós tomemos gosto pela busca incessante pelo Senhor. Porque eu sinto no meu coração, isso aqui não é profecia, eu sinto no meu coração que a chuva serôdia do Senhor, ela será derramada não muito distante da geração em que estamos vivendo. Eu sinto isso, querido. Eu sinto isso. Um grande derramamento do Espírito Santo está para ser derramado sobre as nossas vidas. E não é derramamento, não é porções aqui, porções acolá, que daqui a pouco vem um solzinho e seca aquela porção. Não, estou falando de derramamento, estou falando de um dilúvio de derramamento do Senhor sobre a igreja na face da terra. Você crê nisso, queridos? Aleluias. Oh, amados, santifica-os a verdade. A tua palavra é a verdade. Receba essa palavra da parte do Senhor, querido. Amém. O coração de Deus é o nosso coração, e que nós sejamos despertados mesmo a cada dia, para que nós venhamos vivenciar de Deus. Eu não digo o melhor de Deus, porque o melhor dele já veio, que é Jesus, mas para que nós venhamos vivenciar uma torrencial chuva de avivamento em nossas vidas, mas avivamento que provoque mudança de verdade. Não é avivamento do reteté, não, nada contra, que eu sou pentecostal, mas desde que seja bíblico do Senhor, esse pode. E como é que eu distingo, pastor? É simples, é só olhar para a Bíblia. A efusão veio, caiu para onde? Para frente ou para trás? Caiu de joelho nos pés do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado.